11 horas 30 minutos no horário de Brasília, estamos de volta com as principais informações do Brasil e do mundo, é claro, repercutindo todos os detalhes e os desdobramentos daquela mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha e também do Alemão. Bom, gente, sobre isso a gente vai conversar agora com Marcelo Rocha, procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Procurador, muito bom dia, obrigado por conversar conosco. Bom dia, obrigado por me receberem. Bom, procurador, gostaria de ouvir do senhor, a gente ouviu há pouco a entrevista coletiva do governador do estado, Cláudio Castro, onde ele foi muito taxativo, nesse combate ao crime organizado. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dessa mega operação que foi feita ontem e também das ações que foram tomadas pelo governo do estado. Foi uma operação muito importante, muito impressionante, né? Eu chamo a atenção de vocês para alguns pontos, né? Em primeiro lugar, um dos objetivos da operação era cumprir 100 mandados de prisão, né? Ordens de prisão expedidas pelo Poder Judiciário. Para cumprir 100 mandados de prisão, o Rio de Janeiro precisou mobilizar 2.500 policiais. Isso mostra o poderio, né, do crime organizado no Rio de Janeiro, né? Houve necessidade de mobilizar um contingente de 2.500 homens e tivemos o que tivemos, né? Cenas de guerra, né? O governador fez uma observação que eu acho muito pertinente. A questão não é mais de segurança pública, não, já passou desse limite, né? Nós estamos vivendo uma situação de guerra, né? Onde grupos armados, né, que nós podemos chamar, embora o governo federal se recuse a fazer isso, mas nós podemos tranquilamente classificar esses indivíduos como narcoterroristas, né? Estão empregando práticas de terror, né? Estão tocando terror, vamos usar uma expressão mais popular, né, na população para dificultar a ação da polícia, né? O número de fuzis é impressionante, o número de fuzis apreendidos, né? E o que a gente verifica, né, eu tenho feito essa sugestão em todas as entrevistas que eu tenho dado, né, é que vocês apurem, parece que foram 81 presos, né? Procurem verificar desses 81 criminosos presos, quantos estão sendo presos pela primeira vez nessa operação. Vocês vão se surpreender com um número muito pequeno, né? A imensa maioria está sendo presa pela segunda, terceira, quinta, 10ª vez. Então você veja que situação absolutamente lamentável que vive o Brasil, né? 4 policiais perderam a vida para prender criminosos que, na sua maioria, já haviam sido presos anteriormente e foram colocados em liberdade por uma legislação absolutamente frouxa, né? Por uma jurisprudência que torna a legislação mais frouxa ainda. A jurisprudência é a interpretação que os tribunais dão à legislação, né? A legislação é ruim e os tribunais ainda a tornam pior, né? Então, é muito triste esse quadro. Nós precisamos reverter isso, né? Nós precisamos de autoridades, principalmente em Brasília, né? No executivo, no judiciário, no legislativo, né? Que finalmente se convençam de que traficantes não são vítimas, criminosos não são vítimas da sociedade, né? São delinquentes que precisam ser reprimidos, precisam de uma punição efetiva que os desestimule a prática de crimes, e não de uma legislação frouxa que os incentive a cada vez mais expandir as suas atividades criminosas, que é o que nós temos visto no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, nesses últimos anos. Doutor, inclusive, até pegando um gancho na sua resposta sobre a questão das leis, das regras, que precisa, de uma certa reformulação ou um endurecimento contra o crime organizado, está sendo discutido no Congresso a questão da PEC da Segurança Pública e o Ministério da Justiça elaborou aquele projeto antifacção. O senhor acredita que essas duas propostas podem ser capazes de combater o crime organizado ou, falando bom português, o buraco é um pouco mais embaixo? De forma alguma, eu não tenho a menor crença na capacidade e na disposição do atual governo federal de combater o crime organizado. Eu lembro a vocês que o atual presidente, né, não está de forma alguma no seu primeiro mandato, está no 3º mandato, e o partido dele, né, dos últimos 25 anos, está no poder há quase 20.
O que aconteceu com o crime organizado em todos esses quase 20 anos? Só expandiu a sua capacidade, só aumentou o seu poderio. No Rio de Janeiro, o Comando Vermelho expandiu seu território em 25%. Então, pelo contrário, eu tenho muita preocupação porque eu observo nessa PEC da segurança pública uma tendência de retirar a autonomia dos governos estaduais e centralizar o poder nas mãos do governo federal. Hoje mesmo eu ouvia um deputado Sanderson, que é da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, dizendo que se essa PEC estivesse em vigor, essa operação teria dependido de autorização do governo federal e provavelmente não teria acontecido, até porque o governo federal não prestou qualquer tipo de auxílio ao governo do estado do Rio de Janeiro para que essa operação se realizasse, muito embora o governo do Rio de Janeiro já tenha solicitado auxílio ao governo federal, ao contrário do que afirma o ministro Ricardo Lewandowski, esse auxílio foi pedido e foi negado. Então, a minha crença na disposição e na capacidade do governo federal de enfrentar o crime organizado é nenhuma. Esse é um governo cujo ministro da Justiça e Segurança Pública comemora o fato de que 40% dos criminosos, mais um pouquinho, de 40% dos criminosos presos em flagrante no Brasil são colocados em liberdade em 24 horas na audiência de custódia. O ministro Lewandowski publicamente comemorou esse fato. Ele considera que isso é uma coisa boa. Se ele considera que é uma coisa boa que criminosos presos em flagrante sejam colocados em liberdade em 24 horas, como é que a gente pode acreditar na disposição desse governo? Esse é o ministro da Segurança Pública. Como é que a gente pode acreditar na disposição desse governo de efetivamente combater o crime organizado? Doutor, inclusive, a gente, como o senhor disse, ao longo desses últimos anos, a gente tem acompanhado essa expansão do crime organizado, de facções criminosas, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, inclusive com ações ou pelo menos ramificações internacionais. E cada vez mais com armamento mais poderoso, com mais recursos, com mais dinheiro, infiltrados em outros setores, por exemplo, aqui na Faria Lima, em São Paulo, com lavagem de dinheiro, compras de franquias, enfim, a gente está vendo uma certa modernização desse crime organizado. Eu gostaria de entender para o senhor também se toda essa expansão, qual é o tamanho desse monstro que o governo, tanto federal e estadual, tenta combater. Há essa dimensão, a gente tem noção do tamanho do crime organizado? E também uma segunda pergunta para o senhor, se essa transferência de criminosos dos presídios do Rio para presídios federais é pelo menos uma solução paliativa na tentativa aí de conter também essas ordens ou pelo menos de ataques. A transferência é um paliativo, é importante isolar os criminosos. A pena privativa de liberdade, há uma compreensão muito equivocada de qual seja a finalidade da pena de prisão. A ideia de que é para reeducar, ressocializar, reabilitar, não é nada disso. Reabilitação, regeneração, recuperação depende de uma escolha individual. O sujeito, o criminoso, tem que tomar a decisão de não voltar a delinquir. Ele tem que se arrepender do que ele fez, isso é errado, eu não vou mais assaltar, eu não vou mais estuprar, eu não vou mais matar, eu não vou mais traficar droga. E a partir daí, sim, se ele não toma essa decisão, não existe isso. A pena de prisão não foi feita para isso. A pena de prisão foi feita para segregar o criminoso da sociedade. É o que a gente chama de função preventiva especial e função preventiva geral. Função preventiva especial é porque especificamente aquele sujeito, enquanto estiver preso, não comete mais crime, porque está isolado, está segregado. E a função preventiva geral é que ele sirva de exemplo, a punição dele sirva de exemplo para outros que pretendam delinquir. Só que no mundo de hoje, com a tecnologia que nós temos, se você coloca o sujeito dentro de uma cela, isso não necessariamente o segrega da sociedade se você permite, por exemplo, que ele se comunique de uma forma ou de outra com os outros integrantes da facção. Então, nós temos criminosos de alta periculosidade comandando operações de dentro das penitenciárias. Então, a transferência para um presídio federal dificulta isso porque os presídios federais são muito poucos e tem um número muito, muito, muito pequeno de presos. Isso permite que eles tenham uma estrutura de segurança, de isolamento do preso, melhor do que o das penitenciárias estaduais. Então, nesse sentido, não é uma solução, mas é algo que contribui para dificultar essa operação
a partir de ordens vindas de dentro de estabelecimentos prisionais, né? Depois você perguntou antes a dimensão, né? A dimensão do crime organizado. Olha, eu posso dar o exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, sou do Ministério Público do Rio de Janeiro, atuo há quase 40 anos na área criminal aqui no Rio. Hoje a situação no Rio, muito agravada pela DPF 635, aquela decisão desastrosa do Supremo, que dificultou em muito a repressão ao crime organizado. Hoje a situação é mais ou menos o seguinte, acima de 1.500 comunidades dominadas pelo crime organizado. Estamos falando de 3 milhões e meio de cariocas e fluminenses que vivem, né, acordam e dormem sob o jugo do crime organizado. Dormem e acordam sendo controlados, digamos assim, por criminosos armados de fuzis. Tem que obedecer às ordens dele, né? Nós temos comunidades no Rio onde o crime organizado determina que cor de roupa o morador pode ou não pode usar. Né? E então nós temos essa situação, essa é a realidade de aproximadamente 3,5 milhões de cariocas e fluminenses. 80% dessas comunidades são dominadas pelo tráfico, 20%, um pouquinho menos, pelas milícias. Né? Desses 80% de comunidades dominadas pelo tráfico, a grande maioria é da facção que foi alvo da operação de ontem, que é o Comando Vermelho, é a mais forte, de longe. Depois vem o terceiro comando, e depois vem lá atrás vem a facção denominada ADA, Amigos dos Amigos. Né? Então, essas pessoas... Olha, hoje a venda de drogas não é mais a maior fonte de renda para esses criminosos, não. Né? O importante para eles é o domínio territorial. O Comando Vermelho foi o mais beneficiado pela decisão do Supremo na DPF 635, de dificultar as operações policiais. Ele expandiu o seu território em 25%, não é pouca coisa não, em 25%. Né? E o domínio territorial é importante por quê? Porque todos esses moradores desses territórios dominados pelo crime organizado são obrigados, né, a utilizar, eles são extorquidos, na verdade, então a internet, eles têm que pagar a internet para o crime organizado. Telefonia, crime organizado. Gás, crime organizado. Transporte alternativo, crime organizado. Isso hoje é muito mais lucrativo, né? Quantas pessoas você conhece que consomem drogas? Uma ou outra, né? Quantas pessoas você conhece que consomem internet? Todo mundo, né? Gás, todo mundo. Telefonia, todo mundo. Né? Então, essa expansão territorial, que foi facilitada pela DPF, pela chamada DPF das favelas, né? Ela é muito grande. Eu já fui rendido por traficante armado de fuzil e eu não estava dentro de favela nenhuma. Né? Eu estava indo para um shopping na zona norte do Rio e passei por essa situação. Então, para ver como o território deles vem se expandindo, né? Especialmente desde 2020, quando a Polícia do Rio teve praticamente as suas mãos atadas por essa decisão tragicamente equivocada do Supremo Tribunal Federal, que já está falando em examinar de novo a Operação do Rio, ver, apurar o que aconteceu, o número de mortos, etc. Né? Então, sempre essa visão equivocada de ter uma preocupação maior com os criminosos do que com as vítimas. Né? O episódio de ontem no Rio de Janeiro nos ensinou que as vítimas somos todos nós, né? De uma forma ou de outra. Todos os moradores do Rio foram afetados ontem por essa situação. Perfeito, promotor. Muito obrigado pela sua participação, também pelas reflexões, procurador, trazendo todos os detalhes para a gente. E te agradeço e sempre deixando as portas abertas para o senhor retornar aqui. Mais uma vez, uma excelente quarta-feira para o senhor. Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Obrigado.